vocês? Espero que sim. Hoje eu vim contar a minha história para vocês de como eu fui curada no câncer de pele, no melanoma, grau 4, último estágio. Eu descobri o melanoma em 2016, por acaso. Eu fui acompanhar o meu filho mais velho numa consulta e chegando lá nesse, tipo num hospital, né? Na época era convênio, isso foi em 2016, março de 2016. Aí eu pedi para a enfermeira se eu podia entrar junto com ele. Ela disse que não, que eu, como ele já era maior de idade, não podia, a não ser que eu falasse com a médica, se a médica deixasse, tudo bem. Aí eu peguei, na hora que ele foi entrar, eu pedi para a médica. Ela falou que podia. Aí eu entrei, no que eu entrei, ela pegou, mas deu um tapa muito forte na mesa dela. Ela deu um tapa muito forte, ela falou pra mim assim, o que que é isso no seu braço? Aí eu lembro que eu tava de bermuda e uma regata, eu lembro da cor verde. Ela falou, eu falei assim, eu dei um pulo pra trás porque eu achei que era um bicho, uma barata, né, porque eu tenho medo. Eu falei, o que que foi, doutora? Ela disse assim, o que que essa mancha tá fazendo no teu braço? Eu falei assim, não sei, falei, faz tempinho já que ela tá aqui, ela foi aparecendo, e como eu sou pintada, eu sou bem pintada, né, de família, e eu falei pra ela, não sei. Ela falou assim pra mim, ela pegou nisso, ela abriu a gaveta dela, né, eu tava assim, na entrada da porta do consultório, ela tava acho que 1,5 metro de distância de mim, ela falou assim pra mim assim, ela abriu a gaveta e pegou um cartãozinho, ela falou assim, vai atrás que boa coisa não é. E nisso ela foi atender meu menino. Ela atendeu ele e na hora que a gente tava saindo, ela falou pra mim assim, vai atrás porque boa coisa não é, urgente, ela falou pra mim, né? Eu saí de lá meio preocupada. Aí eu lembro que foi numa segunda-feira, isso era em torno de umas 6h30, 7 horas da noite, sabe? Uma coisa assim, esse horário. Aí chegou, foi na segunda-feira. Na terça-feira eu liguei pra esse médico, que era na minha cidade, onde eu morava. E só tinha consulta para quinta-feira, na mesma semana. Aí eu fui na quinta-feira, cheguei no dia da consulta, ele pegou, eu falei para ele, ele não acreditou que a médica tinha falado aquilo para mim, né? Eu falei, doutor, o senhor trabalha lá, você pode perguntar, pegar a ficha do meu filho e ver que médica que é e conversar com ela. Aí ele falou, deixa eu ver. No que eu fiz assim, né, eu tava de camiseta regata, que tava calor na época, eu fiz assim para ele, né, levantei a blusa. Ele fez a mesma cara, porque a minha foi aqui, olha. Eu tenho a marca da cicatriz até hoje, tá vendo? Foi uma pinta aqui, mais ou menos aqui, se eu não me engano, foi aqui, mas deu esse corte. Ele falou pra mim, ele fez uma cara, mesmo da cara que ela fez. Aí ele falou assim, bom, pra gente saber o que é, a gente precisa fazer uma retirada pra fazer biópsia, né? Eu falei, tudo bem. Eu lembro que eu tava sozinha, gente, eu sempre andei sozinha. Nunca ninguém me acompanhou pra nada nessa vida, nunca. Nem marido, nada. Nunca tive apoio de ninguém. Aí nessa época eu lembro que ele falou, vamos marcar então pra fazer uma retirada? Aí nisso ele chamou a enfermeira dele, a enfermeira veio e falou assim que tinha uma vaga aquela hora. Ele perguntou se eu queria fazer a retirada naquele momento. Eu falei que tudo bem. Daí eu falei pra ele falou, vamos descer então. Eu desci com ele, fiz a retirada, não doeu, lembro que não doeu, foi uma anestesia local, né, mas assim, não doeu. Ele falou, ó, faz o seguinte, daqui 20 dias sai a biópsia. Se não der nada, eu ligo pra você, você não precisa nem vir aqui no consultório. Falei, tá bom, eu vou embora, mas eu ainda perguntei pra ele se eu podia dirigir, porque eu tava sozinha naquele momento. Aí ele pegou, ele falou que podia, eu fui embora pra casa. Ele falou pra me esperar 20 dias. Esperei 20 dias, deu 20 dias mais ou menos, a enfermeira me ligou. Que ele queria conversar comigo, mas eu já quando eu saí de lá, eu já fiquei meio cabreira, porque a médica falou e ele falou a mesma coisa, né? E eu fui no consultório dele. Ele ligou, falou, ele começou a rodear, né? Ele falou pra mim assim, olha, ele chamou de Maria Aparecida. Olha, Maria Aparecida, você vai precisar fazer uma outra margem maior, porque ficou ainda alguma coisa, né? Falei, tudo bem. E ele falou, pode ser hoje? Falei, tudo pode ser.
Aí eu lembro que eu desci, essa retirada doeu, porque foi bem perto, né, próximo, e foi uma coisa assim bem mais ampla, né, e na hora de dar o ponto que doeu, porque teve que repuxar bastante a pele. Aí ele falou pra mim, olha, daqui 20 dias sai de novo o resultado, aí eu ligo pra você. Falei, tá bom. Aí, gente, eu já desconfiava que eu tinha alguma coisa ali, mas não sei, mas alguma coisa eu sabia, mas não sabia que era tão grave, né? E fui embora pra casa. Quando deu 20 dias, a enfermeira me ligou, que ele queria conversar comigo. Aí eu voltei lá, ele chegou, ele foi bem sincero comigo, sabe? Assim, sem rodeios. Ele chegou e falou pra mim assim, olha, você tá com problema, seu exame deu que você tá com câncer e você tem que procurar um oncologista. Aí eu falei pra ele assim, mas câncer do que, doutor? Ele falou, você tá com câncer de pele, melanoma, grau 4, e isso é muito grave, ele falou. Você tem que procurar um oncologista, porque eu não sou dessa área, né? Ele é cirurgião plástico. Aí eu falei pra ele assim, e onde que tem, né? Porque até então é tudo novo pra você. Você nunca vai imaginar na tua vida que você vai ter que procurar de uma hora para outra um oncologista. Aí ele falou para mim assim, olha, eu falei para ele, o senhor me indica um? Ele falou assim, não, porque eu não conheço nenhum. Ele falou para mim, aqui na cidade não tem, você vai ter que ir para Campinas. Eu falei, tá bom. Aí liga para um, liga para outro, nessa hora você ninguém conhece nada, nunca ninguém viu, nunca ninguém falou, nunca ninguém ouviu falar, sabe? É uma coisa assim, ninguém gosta de contar sobre o câncer, né? Parece que todo mundo tem medo, é um tabu. Aí eu peguei, na época eu tinha um livrinho de médico. Aí eu abri na parte da oncologia e procurei. Aí foi que eu fui no dedo. Peguei uma médica em Campinas. Aí eu lembro que eu tinha já dois laudos, que são esses daqui, esses dois verdes aqui. Esses dois primeiros aqui. Foi dia que eu fiz a retirada, 28/3/2016. Então, eu fui com essa médica, já tinha levado, já estava com mais papelada, né? Aí cheguei lá, eu lembro que eu já estava chorando, eu lembro que eu estava assim desesperada, porque é muito difícil você saber que você está com câncer. A primeira coisa que você pensa é que você vai morrer. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou morrer, né? O único problema era eu não tinha medo, não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar numa cama, porque eu sei que eu não tenho ninguém que vai olhar por mim. Porque eu não tenho mais mãe, não tenho ninguém. Você acha que filho vai olhar você? Não, filho não vai olhar você. Principalmente homem, né? Porque filho não olha mãe. A filha eu acredito que sim, mas o filho não. Uma nora nunca vai querer olhar uma sogra. Então eu sempre ficava pensando nisso, né? Aí eu passei com essa médica falou pra mim que era frescura tudo aquilo minha, sabe? Que era tudo frescura. Aí eu falei, como assim frescura? Ela falou, é frescura, esse negócio você tá chorando, não sei o que tem, não sei. Aí eu lembro, gente, que eu catei todas as minhas papeladas e fui embora pra casa, sabe? Aí eu conversando com uma prima irmã minha, ela me disse que tinha uma clínica em Barão Geraldo, Campinas, que é um distrito de Campinas, que tinha uma clínica que tratava do câncer, que era uma clínica muito boa. Ela me deu o telefone e eu consegui marcar consulta. Eu queria marcar com que era o dono da clínica mesmo, disse que ele era muito bom, mas com ele eu não consegui. Eu consegui marcar com uma médica, muito boa, por sinal. Até então, hoje ela é professora na Unicamp. Aí eu passei com ela, começamos a fazer tratamento. Aí nesse meio tempo, quando eu fiz a retirada do braço aqui, gente, eu dormia normal, assim, sem nada no corpo. Eu levantava com umas pintinhas, parecia uns carrapatinhos. Eu tenho uma marca aqui, ó, uma cicatriz aqui na testa, aqui. A primeira que saiu foi aqui. Depois daqui, saiu, eu tive aqui no peito. Eu tenho uma marca até hoje aqui no peito, uma marca aqui. Esse daqui doeu muito pra fazer a retirada, gente, você não tem noção. Aí eu tive 10 aqui nas costas, sabe, 10 aqui nas costas, tudo pequenininho, e 10 aqui no braço, chegou até nos dedos aqui. Aí eu comecei, e todos eram
o que dava era o mesmo do que eu tinha feito a retirada. Então a doutora falou que era metástase, né? Porque se fosse diferente, era, né? Era metástase. Aí quando foi em dezembro de 2016, ela resolveu entrar com medicação. Era uma medicação, na época, era uma medicação importada que o convênio pagava, porque até então a quimioterapia normal, ela não serve para câncer de pele, né? Ela não atinge o câncer, isso foi a médica que me disse, nem para pulmão, né? Eu tinha que fazer o que chamava imunoterapia, que é a mesma coisa que a quimioterapia, só que muda o nome por causa da medicação. É uma medicação importada, que o convênio pagava para mim. Eu lembro que custava na época, hoje eu não sei quanto custa, na época custava 30 mil reais uma ampola, que é dissolvida num soro, alguma coisa assim, que eu lembro que injetava em mim como se fosse químio mesmo. Eu ficava 1 hora tomando aquilo. Eu fui por vários anos fazer em Campinas. Eu ia uma vez por mês num outro bairro, que não era lá na clínica. Eu era no centro mesmo do convênio. Eu fui por muitos anos, eu fazia uma vez por mês. Então eu fazia cada 15 dias. 15 dias. Quando eu tava, porque é assim, a imuno, essa importada, ela não dá tanta reação como a que a gente tem aqui no Brasil. Mas ela dá assim mesmo, sabe? Eu ficava debilitada, eu ficava com dor, eu tinha dor, eu só não tinha ânsia, aquelas coisas, né? Mas do resto eu tive tudo. Eu fazia cada 15 dias. Quando tava melhorzinha, eu já tinha que fazer de novo. Aí eu fui perdendo minhas veias dos braços, não tinha mais veia. Aí eles resolveram colocar esse catéter em mim. Eu tenho um catéter aqui, tá hoje. Aí colocaram, eu comecei a fazer quimioterapia no catéter. Aí isso foi em 2016. 2017 para 2018, bem antes disso, já estava com problema no meu relacionamento, sabe? Bem antes disso, estava com problema no meu relacionamento. Eu tava num relacionamento tóxico, tipo abusivo. E bem antes eu queria sair desse relacionamento, mas eu não conseguia, porque ele fazia muita chantagem comigo. Não vou falar aqui porque é capaz do YouTube cortar, mas vocês podem entender imaginar o que é, né? Que ele ia fazer várias coisas com a vida dele, que isso, aquilo, e isso tudo perto do meu filho mais velho. Nisso meu filho chorava muito, né? Eu lembro que eu tinha o caçula, que hoje já é um homem, e eu sempre quis sair, gente, nunca consegui. Eu não dava mais, era um relacionamento assim, de posse. Eu tinha já saído do meu serviço, quando meu filho nasceu, meu primeiro filho, ele nasceu doente naquela época, há uns 30 e poucos anos atrás, ele nasceu com refluxo, muito doente, na época a gente não sabia nem o que era refluxo. E eu precisei sair do meu serviço, coisa que eu não queria ter saído, porque eu ganhava muito bem na época, até ganhava muito mais que ele não admitia isso também. Então eu tive que sair do meu serviço. Aí foi passando a época, você sabe que eu tinha conta conjunta com ele, tinha tudo. Tinha cartão de crédito, na época era cartão de banco, eu só não tinha senha, entendeu? Eu tinha tudo, assim, cartão, tudo, mas eu não tinha senha. Eu não podia usar porque eu não tinha senha. Então, pra mim pintar um cabelo, na época, eu lembro que eu pagava 30 reais, com tinta e tudo, né? Às vezes subia esse valor, vamos supor, para 35, eu deixava os 30 lá com a moça, ele ia pagar para ver se era verdade, tá? Então, gente, eu vivi isso, mas eu queria sair desse relacionamento, mas eu não consegui. Por quê? Fiquei com medo de acontecer alguma coisa e meus filhos falar que eu era culpada, né? Aí eu fui empurrando com a barriga, como se dizem, né? Foi até que eu descobri o câncer. Aí foi em 2017, passou, eu não lembro o que aconteceu. Foi em 2017 também foi aquele turbilhão, né? Em 2018, meu filho mais velho, também aconteceu um problema, que é um filho muito bom pra mim, foi um filho muito bom pra mim, foi um filho muito bom. Ele foi embora de casa, no momento que eu mais precisei dele, assim, no momento mais difícil da minha vida, que eu precisei, que eu tava com o câncer, né? Que eu precisava dos meus 2 filhos comigo ali. Ele foi embora de casa no dia 13, eu acho que foi dia 13 de maio de
Eu não lembro, eu lembro que foi no Dia das Mães, em maio de 2018. Fez 7 anos esse ano que ele não conversa comigo. Eu fui várias vezes atrás dele, mas, gente, eu não vou falar sobre isso, vou falar só sobre o câncer mesmo, mas isso acarretou ainda mais, né? Aí eu tive que passar com a psicóloga, né, na época. E quando eu passei com a psicóloga, no convênio, que a gente é obrigada a passar, né? Ela, contando minha história de vida pra ela falou que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, até então eu nem sabia, né? Ela falou que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, que eu tinha que dar um jeito na minha vida. Aí eu contei pra ela que eu não podia, porque eu ia pra onde, né? Porque ele fez tão bem a trama, na minha vida, que eu me tornei dependente dele, pra tudo, sabe? Pra comprar uma caneta. Eu tinha que pedir dinheiro para ele, para uma caneta. E quando ele se aposentou, aí piorou. Aí piorou, porque eu não sabia quanto ele ganhava. Então foi muito difícil para mim. Aí foi tudo isso, daí eu comecei a passar com um psicólogo. A médica a psicóloga foi conversando comigo. Eu vi que não tinha melhora, nada, né? Aí quando foi 2019, ela sempre falava pra mim que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, que eu não podia deixar minha vida daquele jeito. E até então eu fazendo quimioterapia, fazendo imunoterapia, fazendo, cada 15 dias. Eu já não estava aguentando mais, gente, eu te juro por Deus, eu não estava aguentando mais aquela vida, porque era uma vida de sofrimento para mim. Aí um dia eu fiz um PET-CT, que fazia muito a gente fazia muito na Unimed, cada 2, 3 meses eu fazia. Aí eu fiz um PET-CT, eu tava já no pulmão, já tinha pego no meu pulmão. E foi na época que entrou a Covid, né? E aí foi uma época muito difícil, em 2020. Aí foi 2019. Em 2019 eu entrei com o meu divórcio. Aí eu não quis mais. Quando ela falou pra mim que eu já tava num relacionamento abusivo, isso, aquilo, eu não quis mais. Aí eu fui falar com ele, aí ele já colocou as asinhas de fora, começou a dar uma sabe, que ele que sustentava a casa, que eu tava nas custas dele, isso, aquilo. Aí eu peguei, quando eu me caí em si, que eu tava tava num relacionamento tóxico, porque, gente, eu nunca fui acompanhada num convênio médico, nunca ninguém foi comigo. De vez em quando ia algum amigo comigo, assim, fazer quimioterapia, mas era muito difícil, eu ia sozinha, tanto é que quando você vai fazer quimio, tem a cadeira pra você, quem faz sabe, tem uma cadeira pra você esticar as pernas e tudo, e tem uma cadeira para acompanhante ficar junto com você. Quando chegava, eles chamavam já não tinha mais aquela cadeira, porque eles sabiam que eu ia sozinha. E eu ficava muito triste, né, porque eu não tive apoio de ninguém, nada, não tive apoio de ninguém. Aí, quando foi de 2019, eu fui procurar uma advogada, eu entrei com o divórcio. Aí, nossa, ele ficou muito revoltado, muito bravo. Ele foi litigioso, durou 3 anos quase. Quem assinou meu divórcio foi o juiz, porque ele não queria assinar. Ele veio com umas propostas para mim, para viver um relacionamento de aparência, para deixar do jeito que tava. Gente, eu não podia ficar mais ali, sabe? Eu tava me sentindo, se eu ficasse ali, se eu estivesse lá até hoje, eu não estaria mais lá, eu tinha morrido. Porque eu tava me acabando, Eu cheguei a pesar, na época que eu tava fazendo a imuno, quando meu filho foi embora de casa, eu cheguei a pesar 40 quilos. Aí eu tava no meu limite. Eu nunca tive um apoio de nada. Ele nunca chegou e falou pra mim assim: olha, vamos conversar, eu vou conversar com ele, nada. Ele não abria a boca pra nada. Aí eu dei entrada no divórcio. Aí foi rolando esse divórcio e nós morando junto. Aí foi piorando cada vez mais. E às vezes meu filho mais novo começou a namorar, saía. Aí ele colocava as asinhas dele de fora, sabe, assim, dando umas indiretas que eu tava sendo sustentada por ele, né, aquelas coisas. E eu sempre fiquei quieta. Aí quando saiu o meu divórcio, que o juiz assinou, eu achei que eu ia estar livre. Mas muito pelo contrário. Eu
tive que ficar na mesma casa com ele ainda, porque ele não quis sair de casa e hoje é assim, o juiz só dá o divórcio, aí cada um faz o que quer. Eu ia pra onde? Aí eu poderia ter vindo pra cá, né? Mas eu achei que meu filho caçula estava muito novo ainda, que ele estava precisando de mim. E, gente, mãe é um ser muito, a Fábio é um ser muito bobo, né? Que a mãe só pensa nos filhos primeiro, né? A mãe não pensa nela. E eu fui levando até meu filho quase se formar na faculdade. Eu fui empurrando. Quando chegou em 2023, eu já estava fazendo quimioterapia uma vez por mês. Até eu falei pro doutor, eu não tô aguentando mais fazer quimioterapia cada 15 dias, porque eu fico melhor, quando eu tô ficando melhor, eu tenho que fazer de novo. Ele falou, vamos fazer um experimento. Isso eu já tava com outro médico, porque minha médica tinha saído de licença, eu tava com outro médico, eu tava com o médico que era dono da clínica. Ele falou, vamos fazer um experimento, então, você toma uma vez por mês para ver como é que fica, mas você não pode ficar sem esse remédio, de jeito nenhum. Você vai ter que tomar esse remédio pro resto da sua vida, não sei o que tem. Aí eu falei, doutor, mas e quando eu não tiver mais convênio? Porque a gente não sabe, né? Daí ele falou assim, aí não sei, até lá a gente vê. Aí eu comecei a tomar uma vez por mês esse remédio. Aí, quando foi em 2020, gente, sabe quando foi 2023? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz minha quimioterapia na segunda-feira. E eu falei, vou dar um jeito na minha vida. Gente, eu empacotei todas minhas coisas, assim, eu saí da minha casa. Minha casa que eu penei muito para construir. Foi assim, todo o dinheiro que eu recebia foi para aquela casa. Tudo que tem ali dentro fui eu que comprei, fui eu que coloquei, sabe? Porque ele não ligava pra essas coisas não, sabe? Era tudo eu que ia atrás. E nessa, então, eu falei assim, vou dar um basta. Tinha conversado com a minha psicóloga. Aí, quando eu saí da minha casa, dia 20 de março de 2023, eu vim pra cá, eu tinha feito a quimioterapia. Aí, então, eu cheguei aqui, gente, peguei nessa chácara um bagaço. Fiz um bagaço, assim, vocês não têm noção como que tava isso daqui de sujo, porque fazia muito tempo que eu não vim aqui e tava muito sujo. Aí eu vim com a cara e a coragem, vim eu, né, Deus e minha menina, que não me larga, minha cachorra. Mas foi muito difícil. Aí, tô aqui até hoje, mas nessa época, em março, em abril eu tinha que fazer a outra quimioterapia, né? Quando eu fui fazer a outra quimioterapia, eu cheguei lá no convênio, a moça falou pra mim que meu nome não tava mais lá, que eu tava fora do convênio, que meu ex-marido tinha tirado eu do convênio. Aí eu peguei e vim embora, aí não falei nada pra ele, eu lembro que eu fui no convênio ver, o convênio falou que realmente ele tinha me tirado, que isso dependia dele, se ele quisesse deixar eu poderia, mas isso ia depender dele, né? Em momento nenhum, gente, ele me falou pra mim assim, você quer continuar pagando, você paga a sua parte. Eu lembro que era pouco, porque como ele era funcionário, você paga pouco. E não, em momento nenhum não, ele foi lá e simplesmente me tirou. Eu me senti assim, falei, vou morrer. Porque na época então, quando eu conversei com o meu médico, eu falei pro doutor assim, eu lembro que eu tava com meu filho caçula. Eu falei pro médico assim, doutor, quais as chances que eu tenho de cura? Ele foi curto e grosso, assim, sabe? Porque os médicos hoje é assim, né? Aí ele falou pra mim assim, nenhuma. Ele falou assim, ó, no grau que você tá, você não tem cura. Só tem tratamento com esse remédio e uma qualidade de vida, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida que é uma sobrevida melhor, ele falou pra mim. Ele falou assim, infelizmente, ele falou, dura em torno de 3, 4 anos, no máximo 5 anos. Assim pra mim. Gente, eu lembro que eu tava sentada assim, parecia que eu caí dentro de um buraco, assim, sabe? Aquilo foi assim, parecia que eu caí dentro de um buraco. Eu lembro que eu saí dali, eu chorei muito aquele dia, chorei muito. Aí eu vim embora pra casa, tava com meu filho, e continuou. Quando ele me tirou do convênio em 2023, eu, conversando com uma amiga minha, ela é amiga minha, assim, hoje não, hoje ela é minha amiga mesmo, assim, minha confidente. Na época era amiga, assim, de cumprimentar, conversar alguma coisa. Aí eu contando pra ela, eu lembro que ela se sensibilizou com o que eu falei pra ela. Ela me disse assim, Maria, eu vou tentar te ajudar, eu vou te ajudar.
eu vou tentar te ajudar. Ela falou, pode ficar sossegada que eu vou tentar te ajudar. Não sei como, ela falou, mas eu vou te ajudar. Aí eu fui lendo que eu fui embora pra casa. Aí, gente, não demorou 15 dias, eu tava dentro da Unicamp. 15 dias, foi contadinho, 15 dias eu tava dentro da Unicamp. Eu me senti assim, agraciada, privilegiada por Deus, porque como que você... Gente, é muito difícil entrar na Unicamp, é muito difícil. Tem outras opções na Unicamp, tem o Mário Gatti, tem a PUC, mas na Unicamp é muito difícil, muito difícil. E é ali que estão os melhores médicos, né? Então, eu tô na Unicamp até hoje. Eu lembro que eu entrei no Unicamp, eu fiquei, abril, eu não fiz mais quimioterapia, então eu não faço desde abril de 2023, eu não faço mais nada. Aí eu entrei nessa Unicamp, eu fui também obrigada a passar com o psicólogo da Unicamp, porque lá na Unicamp é obrigada a passar. Aí eu tive que contar tudo de novo minha história pra psicóloga, né, porque você tem que contar. E ela falou a mesma coisa da outra, e ela foi também me incentivando. E eu faço tratamento, só que eu não tomo mais nada, nunca tomei um comprimido na Unicamp. A única coisa que eu faço na Unicamp hoje, gente, é tratamento. Eu passo cada 3 meses, eu passo em consulta, e cada 2 meses eu lavo o catéter. Eu sou obrigada a lavar o catéter para ele não entupir, porque caso um dia eu precise, Deus me livre, eu tenho fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não vou precisar mais. Mas caso um dia eu precise, eu tô com ele aqui. Mas foi essa minha vida que eu tive. Só que quando você descobre o câncer, eu não sei, é muito difícil, é muito complicado dizer para vocês, explicar como que é. É uma coisa muito diferente. Você levanta de manhã, porque até então você levanta de manhã normal, você vai cuidar da tua vida, é isso, aquilo. Aí quando você descobre que você tá com essa doença, o que acontece? Tudo muda na tua vida, tudo muda. Você olha pro céu, você acha o céu lindo, o sol lindo, qualquer coisa lindo, perfeição de Deus, porque coisas que você nem bola dava, nem assim ligava, você começa a dar valor a cada pedacinho que você olha no céu. Então, até então, nessa época, eu sou evangélica, eu sempre frequentei igreja, assim, depois que eu me converti, e eu lembro que eu ia sempre pra igreja chorando, porque eu sentia no meu coração eu sentia no meu coração que eu estava curada. Mas toda vez que eu fazia o PET-CT, eu fazia os exames, o câncer ainda estava em mim, sabe? E já estava no pulmão já. Então me pegou, já estava com uma mancha no pulmão da metástase, porque o melanoma, o que eu tive, né? Eu falo que eu tive porque eu não tenho mais, graças a Deus. Eu até marquei aqui, Clark 4 Breslau. É o último estágio. Era o último estágio. Aí eu lembro que eu ia pra igreja chorando, eu perguntava pra Deus por que eu, mas eu só perguntava por que eu, mas nunca questionei Deus, sabe, por que tantas pessoas ruins, por que vai dar em mim, não. Eu só perguntava por quê, queria saber por que eu tive isso. Eu sei que eu achava que eu não tinha mais nada, mas eu fazia exame. Eu cheguei até para São Paulo, no Hospital do Câncer em São Paulo, fazer uns exames de pinta, que aqui em Campinas não tem. Tem, mas é particular, eu fui em Campinas de graça pelo SUS. E hoje, gente, eu posso contar para vocês que eu tô curada. Pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tô curada. Eu só faço tratamento hoje, eu nunca tomei um comprimido na Unicamp, nunca tomei um remédio na Unicamp. Eu me lembro quando eu entrei na Unicamp, o médico veio conversar comigo, isso foi um médico mesmo, né? Não foi estagiário. Ele me disse que esse remédio que eu tomava, chamava Ivonulab, uma coisa assim. Ele não tinha pelo Unicamp, né? Pelo governo. Que o governo do estado não pagava porque ele achava que era inviável. Quer dizer, inviável porque achava que você vai morrer, para que você vai ficar gastando com 30 mil reais com o paciente? E não tinha caso eu precisasse tomar de novo essa medicação, continuar tomando essa medicação, eu tinha que passar com um médico particular, uma consulta particular. Esse médico pedia esse remédio, aí eu tinha que entrar processando a prefeitura processava o estado, e até então você já morreu, porque até fazer acontecer tudo isso, o estado entra com recurso, o que acontece? Você morre. Que eu fiquei sabendo que tinha esse remédio, eles estavam fazendo um experimento no Hospital de Barretos.
Até tentei na época conseguir, ver se eu conseguia marcar consulta lá, mas é muito difícil entrar lá no Hospital do Barreto. Não consegui. Como eu já tinha já estava encaminhada, né, assim, pelo Unicamp, não pude, né? Mas, gente, eu nunca tomei um comprimido na Unicamp, nunca tomei um comprimido. E vou falar uma coisa pra vocês, eu sou muito bem tratada lá. É assim, eles são de uma educação, eles são muito atenciosos. Eu nunca imaginei que eu ia num lugar que desse tanta atenção pra gente. Porque ali, você vê, eles são humanos, sabe? Eles sentem pelo menos, não falando dos médicos, né? Enfermagem, tudo que tá ao teu redor, eles estão ali, sabe? Parece que eles sentem a dor que você tem. E é assim, gente, em consulta, eu saio daqui, né? Depois que eu vim morar aqui em Artur Nogueira, eu moro em Artur Nogueira, é bem mais longe do que a cidade que eu morava. Eu saio daqui 4h30 da manhã para ir em consulta, e eu vou cada 3 meses. Eu saio 4h30, chego lá 5:50, aí eu faço minhas orações no carro, aí eu saio, aí eu fico na fila até 7 horas da manhã, que é a hora que abre. Aí eu pego a senha, 7h30 o rapaz começa a atender, que é o André. Quando é 8 horas, vou pra triagem pra pesar, né, que a gente é obrigado a pesar. Aí quando é 8h30, os médicos chamam, então já não é mais médico, é residente, né, que estão se formando eles passam em vários, né, então cada vez que eu vou lá é um médico, mas eu falo que são os meninos, porque pra mim é menino, né, eu tenho 63 anos, se você é a avó deles. Então, são tudo bonzinho, tudo são um amor, eu não reclamar de nada, eu não posso falar um nada da Unicamp, porque foi ali que eu fui acolhida. E foi passando com uma psicóloga, que ela também falou pra mim que eu precisava me tratar, porque eu tenho uma febre emocional desde 2018, quando meu filho foi embora de casa, e que essa febre não passa de jeito nenhum, então, e disse que é do meu subconsciente, que eu precisava me tratar, eu comecei a fazer tratamento, e aí ela que me deu a ideia de fazer um canal pra mim. Como eu fico muito sozinha aqui, gente, eu sou muito sozinha, é muito gostoso morar aqui, é muito gostoso, aqui eu me encontrei com Deus, eu tô assim, muito mais perto de Deus, eu tenho meu cantinho ali fora que eu falo com Deus, não sei explicar pra vocês, aqui é uma paz, e eu falo que eu fui curada aqui. Então, é tudo gostoso aqui. O único problema meu é que eu sou muito sozinha, tá? Eu, às vezes eu não tenho com quem conversar, assim, se eu quiser conversar com alguém, porque aqui, cada um na sua chácara, aqui é um condomínio de chácara fechado, aqui é cada um na sua chácara. Foi muito difícil pra mim fazer amizade aqui. Em 2023, quando eu vim pra cá, gente, eu ia pra cidade, eu não conhecia ninguém, porque eu nunca mudei de cidade, nunca. Eu nasci na minha cidade, eu sempre morei ali, e eu fui obrigada, praticamente obrigada, assim, se eu quisesse me tratar, me curar, eu tive que sair da minha casa, porque ele não quis sair. Então, praticamente eu saí assim, com a roupa do corpo, e vim com o meu carro, que até então, na época, ele queria o carro de volta, só que esse carro, eu comprei ele, eu falo que eu comprei ele por causa da doença, né? Quando a gente tá com câncer, a gente pode tirar um carro, eu nem sabia disso, quem falou isso pra mim foi meu médico. Eu tive esse carro porque o meu médico falou que eu poderia comprar, sairia mais barato, porque sairia direto da fábrica, isento de ICM, isento de IPI, isento de PVA. Aí ele me deu as papeladas, eu consegui fazer, tudo bem que ele tem parte do carro, mas praticamente o carro é meu, porque se ele saiu mais barato foi por causa da minha doença. O carro tá no meu nome, eu catei o carro e vim embora. Chegou uma certa época que ele ficava fazendo proposta pra mim, que ele queria comprar o carro, ele queria tirar tudo de mim, tudo de mim. Ele tirou tudo de mim, ele tirou tudo de mim, né? Ele tirou a coisa mais importante que eu tinha na minha vida, que me sobrou, que foi meu filho caçula, que eu sinto muita falta dele. A gente conversa, a gente conversa todo dia, ele me liga, mas eu sinto que algo se quebrou ali, quando eu saí. Eu não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas eu sinto que algo se quebrou, eu sinto que na cabeça dele, eu abandonei ele, entendeu? Mas eu não abandonei, no momento nenhum. Meu filho já tava ele tava com 23 anos, ele ia fazer 23 anos já, quando eu saí da minha casa. Em momento nenhum eu abandonei meu filho, jamais faria isso. Mas eu precisava ser curada, porque senão eu ia morrer. E eu não tenho medo de morrer, eu tinha medo de ficar numa cama doente. Eu ficava pensando quem que vai cuidar de mim, porque eu não tenho ninguém, eu não tenho mãe, não tenho ninguém
na minha vida. Perdi um irmão caçula em 2019. Meu irmão caçula caiu numa escada e ele ficou 2 anos vegetando na cama. Eu perdi meu irmão, mas também era assim, sabe? Nunca eles perguntaram pra mim se eu tava, como eu tava, se eu tava bem, se eu não tava. Somos em 4, era 3 irmãos, né? Agora tem 2. Mas são 2 irmãos, assim, muito afastados. Nunca li perguntando de nada. Se eu tava precisando, gente, quando eu vim com a cara e a coragem. Eu tive que fazer muitas coisas aqui. Nunca ninguém perguntou pra mim se eu precisava de R$1. Se eu tava precisando de alguma coisa, se eu tava precisando de ajuda. Quando eu vim pra cá, na época ele pagava o rapaz pra roçar, pagava pra limpar a piscina. Porque ele ganhava bem, ele tinha 2 salários, né? Aí, até então, quando eu vim pra cá, eu lembro que tinha um rapaz ainda que mexia na piscina. Eu cheguei e falei pra ele que era pra acertar com meu ex-marido, que eu não podia pagar ele. Aí eu lembro que na época ele não gostou muito, não. Na época era R$300, se eu não me engano, por mês. Ele vinha uma vez por semana. Gente, eu não tenho condições de pagar piscineiro, não tenho condições de pagar uma pessoa pra roçar grama, porque aqui são 1.000 metros. Eu fui aprender. Eu já sabia alguma coisa de mexer na piscina, porque eu sempre fui curiosa nessas coisas, né? De querer aprender. Aí eu lembro que quando eu vim pra cá em outubro de 2023, teve um curso na cidade. Aí eu fui fazendo amizade com o rapaz lá, ele foi me ensinando, e aí foi um ensinando, foi ensinando, e hoje eu faço tudo sozinha. E tem um rapaz, um moço assim, que caiu assim do céu pra mim aqui, sabe? Eu falo que é mais do que um irmão pra mim. É mais do que um irmão. Ele trabalha aqui dentro do condomínio, não mora aqui, ele trabalha aqui dentro do condomínio, ele faz jardinagem, roça grama, essas coisas. E eu fiz amizade com ele uma vez, que ele veio tirar uns entulhos pra mim, conversa vai, conversa vem, nós começamos a ficar amigos, assim, sabe? Teve uma vez que ele pediu pra deixar as máquinas dele aqui, que era mais perto pra ele poder trabalhar, ele deixou, aí ele começou a me oferecer, ele falou pra mim que eu podia usar a máquina dele, ele me ensinou, e até então eu demorava, com a minha maquininha, eu demorava 2, 3 dias pra cortar toda a grama. Por causa que eu não posso tomar sol, eu tenho que fazer só depois das 4, né? 4, 5 horas. Ou de manhã não dava por causa que tem muito sereno, né? Então eu tinha que fazer à tarde mesmo, por causa do sol, que eu não posso tomar sol. Assim, não posso tomar, eu tenho que me proteger. E, gente, eu peguei amizade com ele, e hoje ele larga as maquininhas dele aqui, já tem amizade, a gente como se fosse irmão, sabe? Eu conheci muita gente boa aqui, muita gente boa. Eu conheci vereador aqui, que eu não conheço. Foi só eu ligar pro vereador um dia aqui, precisando de alguma coisa. Esse vereador se prontificou a me ajudar, sabe? Tinha uma moça aqui precisando também aqui, precisava operar a mão, que eu conheço ela desde quando eu comprei a chácara aqui, há 18 anos atrás. Ela precisou, eu conversei com esse vereador e ele me ajudou. Então, eu tenho várias pessoas aqui do Boa, sabe? Várias pessoas boas aqui. Mas eu posso falar pra vocês, gente, que hoje eu tô curada. Eu fiz o exame o PET-CT, eu fiz em janeiro agora, eu fiz em janeiro de 2025, eu fiz um PET-CT para levar, eu fui mês passado, em consulta. Eu fui em junho. Não, eu fui esse mês. Eu fui no começo do mês agora, eu fui em consulta. Abril, maio, junho, eu fui em abril em consulta. Eu fui em abril em consulta e fiz esse PET-CT, eu fiz ele em janeiro. Daí eu fui saber o resultado, porque o PET é assim, fica lá, né, na pasta, você faz o exame, fica na pasta. No dia da consulta ele fala pra você. Eu saí de lá muito contente mesmo. Porque eu choro hoje de felicidade, porque Deus me agraciou muito, porque eu saí de lá assim, radiante. Quando o doutor falou pra mim que o câncer estava seco, eu não tinha mais nada, que ele não sabia o porquê que eu fiz tanta quimioterapia, que eu não tinha mais nada. Eu saí de lá, gente, mas eu chorei tanto, mas eu agradeci tanto a Deus, porque se eu tô curada hoje, devo muito aos médicos, certo? A medicina, mas em primeiro lugar eu devo a Deus, porque toda a honra e toda a glória é para Deus, porque quem me curou foi Deus. Hoje eu te digo, quem me curou foi Deus. E minha fé, porque, gente, é muito difícil você ter essa doença e não poder fazer nada, você não pode fazer nada, você não tem o que fazer, é muito complicado. Então, essa é a minha história de vida do melanoma, que eu queria contar pra vocês, que eu precisava contar, porque eu espero que ajudem várias pessoas que tá com esse mesmo problema, com essa mesma doença, porque como eu vou muito pra Unicamp, eu vou cada 3 meses, gente, tem muito câncer de pele ali, muito, na área que eu tô ali, é muito câncer de pele, muito câncer de intestino que tá dando agora, foi de uns tempos pra cá que começou esse câncer de intestino, câncer em vários lugares, que a gente fica assim,
Você fala assim, nossa, o meu problema perto do outro que está conversando não é nada do que você tem, sabe? Sempre o do outro é pior, é pior, é pior, é pior. Isso porque a ala que eu vou não tem criança, é só adulto. Mas eu posso dizer para vocês que hoje eu tô curada. Eu tô muito feliz, tá? Muito feliz que eu fui curada. E eu queria falar para vocês o seguinte, não desista, não desista. Mesmo se você não tiver uma pequena chance, não desista, se agarra ali, se agarra em Deus. Eu fiz muito, eu joelho no chão, eu orei muito, eu ia pra monte, gente, vocês não têm noção de como eu me agarrei a Deus, sabe? Minha mãe sempre dizia que se você não for por amor, você vai pela dor, né? E eu fui pela dor, eu fui pra igreja pela dor. Que eu comecei a frequentar a igreja evangélica em 2015, eu fui pela dor. Pra ver se eu restaurava meu casamento, sabe? Pra ver se mudava um pouco minha vida. Mas eu me batizei em 2015 e ali, depois do batismo, que eu comecei a frequentar a igreja mesmo, foi só ladeira abaixo. Foi só ladeira abaixo. Aí minha vida foi melhorar. Eu posso falar pra vocês que eu tô no céu aqui. A minha vida foi melhorar depois que eu vim pra cá. Olha, gente, só queria fazer um agradecimento à minha psicóloga, né? Que me deu a ideia de fazer o canal no YouTube, que eu nem imaginava. Um dia ela perguntou para mim assim, o que eu gostava de fazer, né? Falei, doutora, eu gosto de fazer artesanato, eu gosto de bordar, eu gosto de fazer tapeçaria, eu gosto de fazer crochê, um monte de coisa. Eu falei, cheguei a dar aula de artesanato na época, para ver se eu ganhava um dinheirinho para mim poder ficar independente. E eu falei, eu gosto de fazer pão, eu gosto de fazer bolo, eu gosto de fazer coisa diferente. Ela falou, então, você tem tudo para abrir um canal para você. Ela falou, por que você não abre? Eu falei, doutora, eu tenho muita vergonha porque eu gosto de conversar, mas falar assim na câmera é diferente do que a gente tá conversando. Ela falou, não, é falta de costume, você vai se acostumar. Ela falou assim, amadurece essa ideia. Aí eu cheguei um dia, eu peguei e falei pro meu filho. Aí ele veio aqui em casa no domingo, ele abriu para mim o canal no YouTube. Aí ficou o canal aí, um dia eu peguei e fui fazer um pão, gravar o pão. Porque eu gravo, agora eu aprendi a editar, né? Aprendi só assim, mexer, fuçar o celular, então eu sei. Aí eu mando para ele, que ele coloca no computador dele lá e ele faz para mim. Mas até então eu gravava, mandava para ele. Eu gravei um pão, meu primeiro pão. Gente, eu fiquei o dia inteiro gravando esse pão. Foi assim, eu errava toda hora, porque era para falar, eu errava. Eu sei que eu fiquei esse pão o dia inteiro. Foi um dos pães que eu tive mais visualizações, você acredita? Um pão muito gostoso, saboroso. Eu só faço coisa gostosa, tá? Eu só gosto de fazer coisa gostosa. Eu sei que eu tenho pouco seguidor, eu tô com 161 seguidor, mas pra mim tá bom pra quem não teve nenhum, né? Começou do nada, pra mim tá ótimo. Então eu faço minhas receitinhas aqui, é como se eu estivesse conversando com vocês em casa. Então pra mim é prazeroso, porque parece que eu tô conversando com vocês. É tão gostoso. Então eu me sinto que tem alguém conversando comigo. Aí a hora que eu vou ver já é 5 horas, eu tenho que fazer comida para minhas meninas. Eu tô na hora de tomar banho, aí passa o tempo e já é outro dia, depois eu tenho que fazer uma outra gravação, eu coloco 2 vezes por semana, né, a receita. Aí já passa no outro dia e assim vai. Mas é a vida que eu tô levando, para mim tá sendo prazeroso, eu tô gostando, eu sei que eu tô me sentindo melhor, graças a Deus, aquela febre emocional que eu tinha, do tratamento que eu estou fazendo, dessa febre, desde 2019, que essa febre não passa, ninguém descobre. Daí uma médica da Unicamp descobriu que é uma febre emocional. Ela começou a trabalhar comigo com isso, começou a ir a fundo das coisas, das minhas coisas, da minha infância, umas coisas assim que eu não queria lembrar, que eu fui obrigada a lembrar, que para mim foi muito doloroso, muito sofrido, que já passou também, sabe? Já passou, então, passou. Só eu falo uma coisa para vocês, que foi o que a doutora me disse, que às vezes o câncer, ele é da mágoa, do ressentimento, da gente não perdoar. Foi, para mim, eu posso dizer para vocês que para mim foi muito difícil eu perdoar meu filho. Muito difícil mesmo.
Porque de tudo que ele fez pra mim, vocês não têm noção do que ele fez pra mim, de tudo que ele fez com essa moça que ele tá hoje, que ele fez pra mim, os dois fizeram, você fala, eu não acredito. Mas foi muito difícil. Um dia eu estava na igreja e uma mulher falando sobre perdão, aquilo serviu para mim certinho. Aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu chorei tanto porque eu não queria perdoar ele de jeito nenhum. Mas eu tinha que entender que eu não estava perdoando ele, eu estava me perdoando, porque para ele tanto faz, tá? Portanto era para mim, eu tinha que liberar o perdão para mim me sentir livre. Aí, gente, eu consegui perdoar ele de todo o coração. Porque quando a gente perdoa, a gente esquece, sabe? Foi o que aconteceu. Para mim, é como se ele não existisse. Lógico, ele é meu filho, eu lembro dele. Mas é como se ele não existisse para mim. Deus me tirou aquela coisa de mim, porque era um filho, assim, amado. Era meu primeiro filho. Gente, eu chegava a pôr comida no prato para ele. Roupa na cama. Ele era um filho muito bom para mim, muito, 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 muito bom. E deu nisso. Mas hoje eu lembro com saudade. Tenho saudade da época que ele era pequeno. Assim, dele hoje não. Hoje, assim, eu perdoei, tá? Eu perdoei ele. Porque é assim, se você perdoa, não é porque você perdoou que você é obrigado a conviver com a pessoa. Não. Eu perdoei, mas eu quero ele longe de mim. Porque ele me fez muito mal. No momento que eu mais precisei dele, ele não me ajudou. Ele não estava comigo. Então, eu deixei pra lá, tá? Então, essa é a minha história do melanoma. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei. Se ficou alguma coisa para trás, vocês podem me ligar, conversar comigo, que eu respondo, tá? Uma coisa que eu falo para vocês, não desista nunca, 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 nunca. Creia num Deus da cura, num Deus do milagre, tá? Creia num Deus e se apega muito a Deus, que eu tenho certeza, assim como Deus me curou, Ele vai te curar também em nome de Jesus, certo? Ele vai te curar. Então, creia, só crê. Mas é o seguinte, mesmo assim, você tendo a cura, você faça seu tratamento certinho, tá? Como eu faço. Eu não tenho mais nada, mas eu vou cada 3 meses, eu vou no Unicamp fazer meu tratamento, tá bom? Não desista nunca, mas faça o tratamento certinho, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Fica com Deus, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!